tudo bem? Eu sou a professora Luana Oliveira. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre adaptação na educação infantil e falar um pouquinho sobre os tópicos importantes para uma adaptação bem feita, bem elaborada, colocando a criança como centro de todo o processo, sendo essa uma adaptação vivenciada, respeitando contextos históricos, sociais, éticos e principalmente respeitando todo o processo de forma bem humanizada, né? Para que não haja traumas, para que não haja nenhum tipo de aversão, né? Tanto da criança quanto dos familiares, para que isso seja leve, né? E seja um processo bem gostoso para todas as partes. Como eu havia dito, a gente vai abordar essas questões por tópicos, né? Então, sendo dessa forma, nada mais interessante do que a gente começar contextualizando, né? Vamos começar do início mesmo, já dizendo e adiantando para os educadores que sim, é normal essa ansiedade, essa aflição, né? Esse sentimento de não saber o que vai acontecer. Nós saímos de férias, sempre voltamos com aquela ansiedade, né? Buscando entender como que será, estudando, se aperfeiçoando, buscando diversos outros contextos, outros métodos, outras práticas para que seja um ano tranquilo, mas nós não podemos negar que existe sim essa ansiedade de saber como será, né? E essa turma que eu vou pegar, como vai ser? Né? Será que vai ser um ano tranquilo? Será que eu vou ter muitas dificuldades? Será que eu vou ter muitas questões na sala que eu vou precisar ter uma atenção maior? Como vai ser a adaptação dessa turma? Será que eu sou capaz de realizar uma adaptação bem elaborada? Né? Então, nos tranquilizando, né? É importante ter o pé no chão mesmo e saber que isso é normal, que essa ansiedade ela existe, que esse sentimento de dúvida ele existe e é muito válido, principalmente dentro da nossa profissão. Quando nós iniciamos o ano, a primeira coisa que é importante fazer é fazer o levantamento, né, de todas as nossas atribuições para esse ano. O educador precisa ter essa visão clara, né, do seu planejamento, o que ele pretende, né, com isso. E buscar esse levantamento prévio da sua turma, né? Sabendo aí quais são as características de cada criança. E quem sabe mais dessa criança do que a família. Então, já colocando aí o pontapé inicial para qualquer adaptação bem elaborada, é fazer esse levantamento prévio com a família. Essa relação família-escola ela é extremamente produtiva, extremamente importante, principalmente quando nós falamos em uma adaptação na educação infantil, que requer um olhar mais atento e sensibilizado do docente, né? Então, você fazer esse levantamento com a família inclui também você chamar essa família para conversar, seja aí na primeira reunião de pais, né? E você ter essa conversa franca com os pais, de saber os gostos da criança. Então, como que é a rotina dessa criança em casa, né? Como que essa criança, o que essa criança gosta de fazer, o que ela não gosta de fazer. Ela tem apego a algum objeto específico, seja chupeta, um paninho, tem alguma coisa que deixe ela mais calma num momento ali de tensão, onde essa criança precisa ali de uma atenção maior. Essa criança se relaciona bem com outras crianças, com outros adultos, ou é um pouco mais retraída. Essa criança tem algum tipo de necessidade especial, tem algum tipo de questão que seja relevante ali levar, seja de alimentação, seja uma questão ali de cuidados. E quem pode solucionar e sanar todas essas dúvidas é a família, né? Essa criança, quando sai da escola, ela fica com quem? Quem traz ela para a escola, né? Como que é esse final de semana? Qual é a rotina dela em casa, né? Que horas costuma acordar? Qual é o tipo de alimentação que recebe? Tudo isso
quando o docente ele tem a ideia, a concepção de tudo isso, fica tudo mais fácil, né? Porque aí você tem que trabalhar em cima daquilo. Você já tem um levantamento prévio e você já sabe o seu ponto de partida. É muito comum ver dentro da escola de educação infantil uma criança que chega e se você não faz esse levantamento prévio, a criança fica ali meio período com você ou período integral, chorando sem parar, né? E você tenta todas as estratégias possíveis e você não consegue achar ali um meio de fazer com que essa criança se sinta confortável naquele espaço, né? E muitas vezes, depois, aí sim você conversando com a família, você consegue compreender que em casa a criança usa uma chupeta, aqui utilizando novamente um exemplo para vocês, e a família não mandou a chupeta na mochila da criança, e aí você se depara ali com uma situação onde a criança fica mais calma com a chupeta, se sente mais confortável com a chupeta, e a família não te deu esse respaldo e você também não perguntou, não fez esse levantamento prévio, e isso vai dificultar a sua rotina, né? Uma coisa tão simples, tão pequena, mas que faz toda a diferença ali no contexto do dia a dia. O segundo tópico, então, o docente ele precisa aprender a ouvir, né? É importante que o professor ele tire aquela pré-concepção de que ele sabe tudo, eu já fiz isso, ano passado eu fiz dessa forma, no ano retrasado eu fiz dessa forma, esse ano vai ser igual. O professor ele precisa saber que não se é mais utilizado esse estilo de prática, né, de ação, que é eu contenho tudo, eu sei de tudo, eu sou detetor de tudo, né? Então isso não é usual, né? Nós pensamos mais no sentido da escuta ativa da criança. E quando eu falo uma escuta ativa, é o professor se deslocar daquele lugar onde ele se coloca como o superior, pessoa que tem total controle de tudo, que sabe tudo, que nasceu sabendo de tudo, e se coloca num lugar onde eu escuto, eu observo, eu avalio, eu reavalio as minhas práticas, eu refaço, eu reconstruo e eu desconstruo, né? Essa desconstrução do docente é muito interessante. Então, você se colocar enquanto professor, se colocar num lugar onde você escuta a sua criança, onde você vai já com a mente aberta, onde você vai como realmente uma folha em branco, fazendo com que aquela sala seja uma tela em branco, não colocando aquelas crianças como modelos pré-estabelecidos de outras salas que você já teve, ou seja, todo ano é uma nova experiência, é uma nova turma, são novas crianças, novas experiências e novas coisas que irão acontecer. Então, o segundo tópico, sem dúvidas, é você se deslocar desse lugar, desse ego, dessa sensação que o professor tem de que ele não pode estar vulnerável, de que ele não pode construir as suas práticas sobre ali o que ele escuta, o que ele observa e o que a criança pede, né, para ele. O terceiro tópico, então, é ter a consciência de que sim, a criança vai chorar, né? Sempre vai ter aquela criança que vai ser o paraíso, né? Ela vai entrar, ela não vai chorar, é aquela criança que ela se adapta muito facilmente ao ambiente, às brincadeiras, às propostas, ela come bem, ela dorme bem, mas nós precisamos entender que 90%, 80% da sua sala não é constituída de crianças assim, né? Então, sim, as crianças vão chorar, as crianças vão sentir falta, vão se recusar a comer, vão se recusar a dormir, e isso é normal, né? Imagina você sendo retirado de um ambiente onde você está extremamente acostumado e adaptado, e onde você tem uma rotina pré-estabelecida, onde você tem pessoas que você conhece desde o dia que você nasceu, onde você tem uma alimentação diferente, onde você tem uma caminha diferente, onde você tem brinquedos diferentes,
né? Onde você não tem uma rotina de agora eu vou fazer isso, agora é aquilo, é mais livre, é mais solto, e aí você é retirado desse lugar e deslocado para um lugar onde você está com pessoas que você não conhece, você está num ambiente totalmente desconhecido, você se sente inseguro, você se sente impotente, né? Você tem aquele sentimento de onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, sim, é normal, as crianças vão chorar. E o professor, ele tem que estar preparado para isso. O professor que quer pegar uma sala de aula e não quer escutar o choro da criança, ele já está no lugar errado. Precisamos colocar isso num lugar onde eu levo a sério esse choro tem contexto, existe um porquê que essa criança está chorando e eu não vou, em momento ou hipótese alguma, destacar isso ou colocar isso como algo irrelevante, muito pelo contrário, né? Eu vou trazer essa criança para mim. Eu preciso mostrar para essa criança que sim, ela está num lugar acolhedor, ela está num lugar seguro, ela pode se sentir segura comigo, com as crianças que estão ali, com os outros adultos que estão ali, e que quando chegar a hora, ela vai voltar para a família dela, né? Se a criança não quer comer, se recusou a comer, calma, né? Tudo com muita tranquilidade. Agora, uma coisa diferente, eu acho até importante a gente pontuar aqui, são as crianças de berçário, né? Que aí é uma questão um pouquinho mais delicada, porque o bebê, ele tem aquela questão com a mãe, né, com a família, muito forte, né? E principalmente crianças que entram na escola e ainda estão em aleitamento materno, é uma questão ainda mais delicada. Nós precisamos ter também em mente que, por lei, as mães têm direito a ir na escola, a amamentar essa criança. E não só essa questão do peito, mas é muito comum a gente ver também a criança que usa mamadeira em casa e o bico da mamadeira de um jeito e quando chega na escola o bico da mamadeira de outro, né? Então tem essas questões, tem esses conflitos, tem escola que a própria escola oferece, né, as mamadeiras, né, com o bico próprio da escola, e tem escolas já aí pensando em outros contextos escolares, que aí sim a mãe pode mandar lá a lancheirinha com o bico da mamadeira, né, e acaba sendo aí um pouco mais tranquilo, porque o que vem de casa já é o que a criança está acostumada, mas eu estou focando, que a gente precisa ter em mente aqui, eu estou focando principalmente nessas escolas de educação infantil, onde existe um padrão a se seguir, onde todas as crianças usam os materiais da escola, né? Tanto como copinho, como mamadeira, tudo é da escola, é fornecido pela escola, né? E aí você acaba encontrando uma dificuldade maior para você adaptar essas crianças, mas nada que quando você faz com tranquilidade, quando você faz isso com uma conversa bem alinhada entre você, docente, a sua coordenação, a sua direção e os familiares, com certeza vai ser uma adaptação bem feita, né? Tudo com muita calma, muita tranquilidade. Seguindo esse próximo tópico, então, quando nós falamos em adaptação e acolhimento, não existe um modelo a se seguir, né? Eu não vou falar para vocês que existe um modelo certo, né? Uma coisa roteirizada que você vai chegar e vai fazer. Não, por quê? Nós precisamos levar em consideração o regimento de cada escola, as práticas e as metodologias de cada escola e a rotina que é seguida em cada instituição, né? Então, cada unidade escolar, ela vai fazer essa adaptação de um jeito totalmente diferente. Então, tem escolas que o pai pode entrar dentro da escola e fazer essa adaptação junto com a criança, a professora e a turma. Então, o pai vai, fica ali junto com a criança, fica ali, brinca junto com ela, leva até o refeitório, ajuda na alimentação e aos poucos esse familiar vai saindo, né, até que a criança se sinta totalmente segura naquele espaço, né? Tem escolas que realmente fazem a adaptação meio período, ele não entra ali no espaço de educação infantil,
Essa adaptação é feita realmente pela professora, pelo educador. E aí, só que a criança, para que ela não fique em sofrimento, né? Que é o que? A criança fica chorando o dia todo, sem comer o dia todo, onde a escola acaba estipulando ali um horário de saída da criança, geralmente meio período. Então, se a criança entrou 7 horas da manhã na escola, ela vai sair ali por volta de 11, 11h30, meio-dia. E aí nós temos um outro modelo, que é o terceiro modelo que eu vou citar aqui para vocês, que é quando os pais não entram na instituição e não existe o meio período. Então, a criança, ela entra e fica o dia todo na unidade, ela entra às 7 horas da manhã, sai 4 horas, 5 horas da tarde, fica o dia todo e realmente ela vai se adaptar ali diretamente com os educadores e os adultos e os espaços. Falando sobre infância, sobre criança, não existe em nenhum lugar que você ache, né, que você fique com essa concepção de que as crianças são iguais, né? Não, cada criança é do seu jeito. Cada criança tem um tempo, cada criança vai ter o seu jeito de se adaptar, cada criança vai te trazer algo diferente, cada criança vai se portar de um jeito. Criança, essa ideia, essa concepção de criança, por si só, ela já envolve você saber, né? Você ter na sua cabeça, na sua mente, de que são indivíduos pensantes, únicos, são indivíduos que têm contextos históricos diferentes, que têm realidades diferentes, que têm estrutura familiar diferente, que têm criações diferentes. Então, quando nós falamos de uma adaptação na educação infantil, não adianta você querer que a Maria e o João tenham o mesmo processo para se adaptar. Hoje a Maria comeu super bem, dormiu, não chorou. Poxa, mas o João, ele chorou, não comeu bem, não quis dormir, tá chorando. Nós já tentamos todas as estratégias. Então, você precisa ter em mente que comparar o João com a Maria não é legal, não é correto e não deve ser feito. A Maria, ela tem um tempo e o João tem um tempo. Deixei aí para vocês então um trecho do currículo da cidade de São Paulo que fala um pouco sobre essa questão da adaptação e do acolhimento, e fica aí como reflexão para vocês, para quem está assistindo esse vídeo. Espero que tenha contribuído. Um abraço e até a próxima.